Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui da Meca do Capitalismo. Eu inventei isso agora, a Meca do Capitalismo. É da B3, Brasil Bolsa Balcão, o novo nome aqui da Bolsa. E o assunto do programa de hoje é do Centro Histórico de São Paulo, nós estamos. O assunto do programa de hoje é um assunto que interessa a todo mundo. É investimento. Se você tem algum dinheirinho, o que você faz com esse dinheiro? Onde é que você... taxa de juros acho que é a menor desde que eu tinha cabelo, que não é uma taxa de juros tão pequena. Inflação também, sob controle, abaixo da meta. Esse último ano acho que ficou abaixo da meta. Ou seja, todos os investimentos tradicionais, digamos assim, que você está acostumado, poupança, renda fixa, etc, eles vão render menos numa situação como essa. Mas tem um fundo aqui que é chamado de fundo imobiliário. Primeiro eu vou perguntar para o entrevistado exatamente o que é um fundo imobiliário. E depois a gente ele seguramente vai te dar dicas de como investir, onde investir, como é que você faz isso. Ao meu lado, Tiago Schietti. Ele é da Horus GGR, que é o nome da empresa, e o fundo é GGR Fundo Renda, né? Renda, sim. Tiago, muito boa tarde, muito obrigado. Obrigado, Resch. Você sabe que o brasileiro é ruim nesse negócio de investimento, né? Sim. É o que os analistas chamam de conservador, né? Sim. Mas vamos entender primeiro o que é esse fundo que eu achei interessante, acho interessante para o telespectador. Tá legal. O que é o fundo imobiliário? Antes de mais nada, obrigado por estar aqui, Imagina, pelo convite. Um fundo, vamos primeiro dizer o que é um fundo especificamente. Um fundo é um condomínio, e esse, como todo condomínio, ele tem cotistas, certo? E esse condomínio, ele tem algum objetivo por regulamento, certo? Quando o seu prédio é um condomínio, então você tem ali um síndico que administra ele e todos os moradores são cotistas e eles votam em maioria pelo que eles querem para aquele condomínio. Um fundo imobiliário nada é um condomínio de pessoas que investem diretamente no mercado imobiliário. Isso aí propiciou para uma camada de investidor, pessoa física, acessar tipos de investimento que somente era disponível para as pessoas mais ricas, ou para as grandes fundações, para os grandes bancos. Então, um fundo imobiliário a gente gosta de dizer que é um condomínio onde as pessoas podem ter o mesmo tipo de investimento que um grande investidor. Tá, por exemplo, mas lida com o quê? Vocês compram um apartamento, compram Na verdade, assim, terrenos? ele pode comprar todo ativo desde que tenha natureza imobiliária, certo? Mas hoje no Brasil, 40% da indústria roda em torno de imóveis comerciais, seja que lajes corporativas, plantas de fábricas, centros de distribuições, shoppings, hotéis. Então esse é uma indústria que vem crescendo de forma expressiva. Em janeiro nós batemos 127 mil investidores, pessoa física, em fundos imobiliários, contra alguma coisa entre 600 e 700 mil investidores, pessoa física na Bolsa de Valores. Costumo brincar que de médico e de imóvel todo mundo entende um pouco, né? Então a gente acredita que a gente enxerga que estar investindo em imóveis dá uma segurança maior, por mais que ainda exista fundo. A questão do imóvel, na minha cabeça, que não sou investidor, é que o imóvel tem baixa liquidez, ele não é uma coisa líquida. Mas é aí onde vem toda a mágica dessa indústria. Você pode comprar um pedaço de um imóvel através de um fundo, através de uma cota, e você pode dar liquidez para essa cota. Entendi. A grande diferença entre uma pessoa investir em imóveis diretamente é que ela vai concentrar uma quantidade de dinheiro naquele imóvel e ela provavelmente vai ter uma dificuldade de venda quando o mercado estiver retraído, certo? No fundo, quando você compra a cota de um fundo, você consegue ter essa liquidez na B3. Esses fundos são listados em bolsa. Como você compra e vende uma ação, você compra e vende uma cota de um fundo. Então você consegue. Então você tem um ticker
desse fundo. Então você consegue investir hoje, você diz, eu quero ser sócio de um shopping. Você consegue comprar cotas de um fundo que tem alguns shoppings na sua base de ativos. Você quer comprar você acredita no setor logístico, que é o nosso caso, que temos fundos que faz setor logístico e atacado. Então você comprando cota de um fundo, você está participando desse tipo de rentabilidade. E aí quando você quer vender a cota, você consegue. Você vai estar cadastrado numa corretora. Obrigatoriamente você tem que fazer transação na B3 através de corretora. E você coloca a sua ordem de venda e você tem liquidez. Ano passado foram movimentados 7 bilhões de reais em liquidez de cotas secundárias de fundos imobiliários. Então é um mercado que vem crescendo bastante. É curioso, é como se tivesse uma ação de um... É como se fosse uma ação, mas é uma cota de um fundo. O que eu acho interessante que você me falou quando eu li o material do logístico ali, é porque eu estou morando aqui perto de São Paulo, então eu passo pelo Rodoanel, Sim. A quantidade de coisas enormes, é isso que vocês compram, galpões gigantescos. Exato. Que ali centro de distribuição um atrás do outro, porque É você está isso. no Rodoanel. Esse deve ser um mercado aquecido, pelo menos imagino eu. Na verdade é um mercado que até o ano passado, como toda a economia brasileira, não estava muito legal também, porque você tem a vacância do mercado, dos imóveis. Mas acreditando aí num cenário positivo para o Brasil, a gente acredita que a indústria volte a crescer, que as empresas voltem a investir e isso com certeza vai lotar, né? vai ter mais demanda para esse tipo de ativo. O que acontece é o seguinte, o modelo além da indústria imobiliária inovar de diversas formas no mercado de capitais, nós desenvolvemos um modelo de contrato atípicos de aluguéis, que são o quê? Nós compramos, a gente faz a empresa usar o capital dela para aquilo que ela sabe fazer. Então, se a empresa tiver um capital no caixa para comprar melhor um produto de um fornecedor, é melhor do que esse capital estar investido no centro de distribuição. Então, nós compramos o centro de distribuição da empresa, fazemos um contrato com ela de 10 anos, minimamente de 5 anos, tem contrato até de 20 anos, e essa empresa, e esse dinheiro vai para o caixa da empresa. Então ela se desmobiliza e tem potencial para alavancar o seu negócio. Essa é uma grande vantagem que a gente acaba oferecendo para a indústria. Tem um ditado, você falou lá de imóvel, de médico de imóvel, todo mundo entende. Tem um ditado que reza aí no mercado financeiro, que boa rentabilidade no passado não quer dizer que vai ser boa no futuro, né? Sim. O que é atraente? Por que eu vou pegar meus... Você disse que até 10 mil reais pode investir. Por que eu vou juntar meus 10 mil reais e vou investir, por exemplo, num fundo que tenha shopping? Se eu tenho visto shoppings mais ou menos não muito lotados de gente, por exemplo. Então, essa é uma questão. De onde vem a rentabilidade? Isso que eu quis saber. Essa é uma questão. Nada contra a indústria de shopping, mas essa é uma análise. Você acabou de fazer uma análise. Você não investiria, talvez, no shopping, porque você acha que os shoppings não estão mais tão lotados como estavam antes. Mas você pode investir, por exemplo, acreditando num crescimento do Brasil em logística. Não, logística eu já te disse que eu acredito. Sim. Né? Eu passo então, aí a seleção do investidor, o amadurecimento do investidor vai nesse sentido, de entender o que ele acredita, fazer uma análise do para onde ele acha que o mercado está indo e comprar cotas de fundos que investem nessa classe de ativo. O rendimento é o rendimento da ação? Como é que funciona? Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Isso aí é um disclaimer do mercado. O que acontece? Nesse tipo de produto, de fundo, você tem uma previsibilidade maior do fluxo de recebíveis que o fundo vai ter, porque os contratos são longos. Entendi. Certo? Então você faz um contrato, vamos dizer que a gente compra um imóvel por 10 hoje e o locatário vai pagar 1% ao mês. 1% por 10 anos. E a gente corrige isso pela inflação. Então você já tem o dinheiro, a dificuldade nossa nesse trabalho
é conseguir desenvolver bons ativos, prospectar bons ativos, achar boas empresas, empresas que nós fazemos uma análise corporativa na empresa, a gente olha os números dela, vê como ela está operando e se sim ela tem capacidade para fazer um contrato atípico de 10 anos com o fundo. Então, assim, a nossa grande dificuldade é estar originando bons ativos para que isso nos gere bons contratos longos e que a gente possa estar passando ele para o investidor. Ok, nós já vamos no primeiro intervalo. Não sei se eu te avisei que tem 2 intervalos. Não. Tem. Pra você respirar um pouco. Eu converso com o Thiago Schietti, ele é da Horus GGR, um fundo, ele está falando do fundo imobiliário, e ele vai explicar ainda mais aí desse contrato atípico que eles fazem com locações aí variadas. Vamos ao intervalo, a gente volta já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. O assunto hoje é investimento. É um investimento interessante. Na primeiro bloco eu disse que eu acho que está acontecendo com os investidores no Brasil, porque eles são meio conservadores e tal, mas tem que procurar coisas diferentes para fazer. O Thiago Schietti, que está aqui me falando comigo, do Horus GGR, está falando de um fundo que eles administram. É um fundo de... Vocês podem falar grande? É grande, né? É um fundo grande. E está falando de algumas oportunidades. Eu estava falando desse contrato atípico. Eu estava falando de como recebe, como é que essas coisas... Quer dizer, por exemplo, deve ter 100 grandes empresas no Brasil, né? Pelo menos. Sim. Tem mais do que isso. Sim, sim, com certeza. Confiáveis. Essas grandes marcas e tal, é o que é interessante para você. Por exemplo, ela tem um capital imobilizado num depósito ou num negócio imenso lá, o capital está lá, imobilizado. Sim. É um prédio. Esse prédio pode te interessar? Sim. É esse tipo de negócio que te interessa? Eu posso divulgar aqui. Recentemente nós fizemos uma aquisição de um centro de distribuição para a Hering, Malharia Hering, em Anápolis. Goiás. A Hering hoje ela paga aluguel para o fundo e o fundo é proprietário de um centro de distribuição, um contrato de 20 anos com a Hering, que é uma empresa listada em bolsa, uma das maiores varejistas que tem no país. Então você de fato faz essa desmobilização para a empresa. Para a empresa pode ser interessante. É interessante porque é uma forma de... Primeiro, nós temos um prazo de contrato muito mais longo do que as linhas atuais, as linhas bancárias atuais. Então você tem um contrato de 10 anos, de 20 anos. Segundo, é uma alternativa nova no mercado. Não vou dizer que isso é uma invenção, mas vem crescendo mais nos últimos tempos. Essa operação de sale leaseback é uma operação muito antiga, mas a implementação dela dentro do mercado brasileiro, dentro da indústria de fundos, começa a acontecer de 2, 3 anos para cá. Eu imagino uma empresa grande, uma fabricante de alimentos, por exemplo. Sim. Que ela tem que ter distribuição no Brasil inteiro, fora do Brasil, etc. O imobilizado dessa empresa é um absurdo. É isso. Nós fizemos ano passado uma aquisição no setor agrícola de moinho, de silos, Moinho e Iguaçu, então em Cascavel. Então nós também estamos olhando para o setor agro, porque existe uma demanda aí reprimida. Na verdade, existe uma oferta de grãos e uma falta da silagem. Isso. Então, nós fizemos a primeira operação nesse sentido. Agora, por exemplo, a gente aqui, eu quando falo aqui das commodities agrícolas, chamadas softs commodities, eu brinco quando Chicago, sei lá, os fundos estão comprados ou estão vendidos. Eu digo que esses fundos são das velhinhas bilionárias de Wisconsin. Sim. O fundo imobiliário não é esse fundo de... Vocês não operam em bolsa? Não. Na verdade, assim, as velhinhas de Wisconsin podem ser investidoras, como são investidoras de fundos imobiliários globalmente. Sim. Porque... Isso existe no mundo todo. Isso existe no mundo todo. A roda é redonda, nós só estamos replicando um modelo muito difundido no exterior aqui no país.
Agora, a grande pergunta que o telespectador, seja ele do campo ou da cidade, tem é o seguinte, ele sabe que, né, ele põe lá o dinheiro lá poupança, que todo, é 0,5% ao mês a poupança? 1.000% ao mês. Acho que agora pra não menos. dá mais. Para menos. Ele sabe que vai ter isso. Num fundo desse, o que ele sabe? Ele tem uma rentabilidade? Ele tem um objetivo de rentabilidade de 0,85 ao mês de distribuição. Ah, entendi. Bom, detalhe, o fundo foi lançado em maio do ano passado. Ele valorizou 30% a cota dele. Então ele teve um ganho, como se fosse um ganho de ação de 30%, mais uma distribuição de dividendos aproximadamente de 0,80 ao mês. Fora os 30% que ele valorizou. Okay. E todo o contrato que o fundo faz, ele é corrigido por um índice inflacionário, minimamente pela inflação. Então, se eu ganho porque o investimento imóvel, a maior vantagem, ou pelo menos conceitualmente, o que se enxerga, é a preservação de capital, o acompanhamento do poder de compra. Certo? Você investe em imóvel, porque o imóvel ele sobe, ele valoriza. Então, o fundo, ele atua dessa mesma forma. Quando ele faz um contrato de locação, quando ele compra um imóvel, quando ele faz um contrato, ele trava um preço e aquele preço ele é corrigido pela inflação anualmente até o fim do contrato. Você estava me perguntando sobre o contrato atípico. O contrato atípico, ele é um contrato que, se o locatário renunciar ao contrato ou der um default no contrato, a qualquer momento, dentro do prazo, ele é obrigado a pagar todo o valor do contrato até o final. Diferente do contrato típico, que ele paga proporcionalmente ao prazo restante. Então, o que eu ia te perguntar era justamente isso. 10 anos é suficiente, por exemplo, para amortizar o aluguel, né? O aluguel de 10 anos é suficiente para amortizar um investimento de 100 milhões, 70 milhões? A gente foi desenvolvendo um mecanismo muito interessante nesse fundo, que é a opção de recompra. Na verdade, esse fundo ele tem igual a opção de bolsa, sim, igual a opção de futuros. Quando o fundo compra um imóvel, ele tem uma put contra o empresário e o empresário tem uma call contra o fundo. Okay. Então o fundo, no final do contrato, ele tem o direito de vender o imóvel para o empresário. Novamente. Quer dizer, ele comprou do empresário e vende do empresário. E o empresário o empresário também tem uma opção de compra, uma call contra ele, onde ele tem também o direito de comprar do fundo no final do contrato. Então ela fica uma operação de renda fixa. Interessante, né? Tá indo bem, né? Tá indo bem, graças a Deus. É melhor que ouro isso aí, não? Não posso afirmar. Mas está indo bem, vai muito bem. Ouro não tem liquidez nenhuma, mas é garantido, é ouro, tá lá, né? Vai muito bem. Teve dado legal. Fala. A última oferta do fundo foi uma oferta onde foi captado 230 milhões sobre uma demanda de 470. Então nós tivemos um overbook na oferta de 2 vezes a oferta. O fundo hoje tem 505 milhões de reais de patrimônio, quase 10 mil cotistas. Como é que vocês fazem essa chamada de... Vocês abrem o... É uma oferta pública que é feita. É a OPA, a famosa OPA? Na verdade é uma ICVM 400. Não é OPA, porque não é ação. E essa oferta é onde a gente contrata alguns players de mercado e nós mesmos vamos fazer a distribuição das cotas do fundo. Todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que é captado através de corretoras, através de distribuidores, todo esse dinheiro vem para o fundo e ele vem para o caixa do fundo. Aí ele é investido. Por isso que eu disse que o segredo aqui é a gente estar conseguindo desenvolver novos imóveis, originar boas operações com boas empresas. Para isso, o relacionamento é muito importante. Você saber com quem você está fazendo o negócio. Uma vez esse dinheiro no caixa do fundo, você executa esses contratos de 10 anos, 15, 20 anos, e aí você tá investido. Então, aí o contrato está feito e ele vai rendendo. Mês a mês vai ter... Vamos aos intervalos, Thiago. Vamos. Converso com o Thiago Schietti da GGR, acertei? Horus GGR, quase que acertei. Está falando de um fundo imobiliário que me parece muito interessante. Até porque pode-se usar isso em
Na área do campo também dá para usar muito Sim. isso, porque tem muita logística, muita coisa. Nós voltamos rapidinho, já já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Converso com vocês aqui da B3, da Brasil Bolsa Balcão. O assunto hoje é um novo tipo de investimento. Vocês estão acompanhando o programa, vocês que acompanham o programa, desde o começo deste ano, 2018, que eu tenho falado um pouco de investimento. Tudo por quê? São duas coisas. Uma porque os investimentos tradicionais, por exemplo, que eu conheço tanta gente que tem, DI, essas coisas assim, com a queda da taxa de juros e inflação, o rendimento caiu muito. E o segundo porque parece, há no ar um certo clima de que a economia brasileira vai retomar o seu crescimento. É nisso que é a minha conversa aqui com o Thiago Schietti, da Horus GGR, que ele está explicando o fundo de investimento imobiliário. Por exemplo, já que eu falei aqui de campo de lá, vocês podem investir em armazém, não podem? Podemos. Podem investir É nosso objetivo. Porque A é um gente sabe. dinheiro que vocês têm disponível para ganhar dinheiro. Então, Exato. pode facilitar para uma cooperativa enorme. Sim, uma vez que a gente entenda bem da indústria que a gente está investindo, analisando os riscos, por exemplo, da volatilidade do preço de commodity, escolhendo bons players que não estejam muito alavancados. Aí nós já investimos e vamos investir. Quem faz essa análise para vocês? Nós mesmos, nós temos uma equipe de estruturação. Na GGR hoje a gente tem 23 colaboradores, sendo que para esse fundo tem 7 pessoas que atuam diretamente na parte de estruturação, na parte de modelagem, na parte de negociação de contrato. Então, nós temos... Vocês são administradores de empresa, economistas ou os dois? Tem de tudo? Tem administrador de empresa, tem economista, tem matemático, tem gestor. Tem que calcular tudo. Tem tudo, tem 4 advogados. Eu me assusto um pouco, Thiago. Não que eu tenha investimento ali, nada disso. Quando eu vejo uma empresa, seja de açúcar e álcool, seja de suíno, de alimento, quando sai o balanço, a empresa tá bem porque ela diminuiu a sua alavancagem de 3,2 para 3. Por exemplo, eu sou mais que conservador. Esse tipo de análise vocês têm que fazer, porque... Sim, mas... Endividamento. Exato. A nossa análise ela acaba sendo mais objetiva que essa no sentido de não avaliar a mudança de indicadores, e sim a capacidade de pagamento. Você avalia a capacidade de pagamento, você avalia o setor, você avalia roupa, alimentos, exato, cimento, energia, exato. Enfim. Você faz uma análise em cima do setor, depois você vai para a empresa, a análise da empresa é em cima da capacidade de pagamento, é em cima também da credibilidade do empresário, né, de como esse empresário vem tratando o mercado através de referência. E se a gente acredita de fato no negócio, a gente acredita que estamos fazendo um... Tá, eu até hoje me arrependo que tem um fundo que eu vi que ser criado e eu não entrei, do Stolberg. Sim. O campo, como é que chama? O verde. O verde. Sim. E depois fechou, não consegui entrar mais. Gostaria de ter entrado também, né? Gostaria muito. Como é que é para entrar no seu fundo? Cota mínima, pode ser o quê? 10 mil, 20 mil, 100 mil? Está aberto? Na verdade, não tem nenhuma captação em aberto. Hoje os interessados podem entrar na bolsa e comprar e procurar GGRC11. É o ticker do fundo. Okay. Então vai ter um book de ofertas de compra e vendas e dá para comprar... Isso aqui na B3? Isso na B3, aqui. É o quê? Uma ETF, isso? Não, um fundo imobiliário. Fundo imobiliário. Lembrando que pessoa física tem isenção de imposto de renda para os rendimentos do fundo. Ah, é? Que nem LCA. Exato. Tem um fundo. Exato. Tem. Então ainda nenhum valor paga imposto de renda? Essa rentabilidade, assim, desde que o fundo atenda os critérios mínimos que o fundo atende, que são minimamente 50 cotistas e distribuição de 95% da renda do fundo, distribui todo mês, o cotista pessoa física tem isenção de imposto de renda. Todo mês você distribui? Todo mês.
É um fundo de renda. É um fundo de renda. É igual uma pessoa ter uma carteira de aluguéis e receber aluguel todo mês. O fundo faz isso com contratos longos, atípicos e com grandes imóveis. Esse é o objetivo do fundo. Interessante. E a outra forma de... Não, porque é um grande atrativo não pagar imposto de renda, né? É muito. Se comparado com instrumentos financeiros que são ofertados aos clientes, aos investidores no mercado bancário, é uma coisa assim que fica bem atraente. E sabendo que no final do dia está investindo em imóvel. Que imóvel No final do dia é imóvel. seguro, A pessoa pode passar na frente do centro de distribuição, eu tenho uma falar, parte, isso aqui é um pedaço é meu. pedacinho é meu. Não, o que é legal, Thiago, desse investimento, imagine que as pessoas sejam ultraconservadoras, como eu sou também para dinheiro. O imóvel, a garantia que o cara faz é meu. Ó. Tá lá. Tá vendo? Pisa. É E isso. tem liquidez. Agora, esse mercado, ele tá, no Brasil, você diz que está crescendo há 3 Crescendo anos. muito. Não, cresce há muito mais tempo, mas nos últimos anos ele engatou forte. Por que teria engatado? Essa taxa de inflação baixa, essas coisas? Juros. Juros? Juro. Quando a gente teve uma economia de estresse no Brasil, a gente teve um desaquecimento quase total do mercado imobiliário. Quando a eu gente tenho um imóvel que eu estou tentando vender faz uns 4 anos. A questão é essa, o imóvel geralmente a gente quer vender quando a gente precisa, e quando a gente precisa o mercado não vai estar bom. Não quer, Então... Vou vender para o teu fundo, Renda GGR. Né? Será um prazer fazer negócio com você, teu sócio, né? Eu compro uma cotinha, mas muito se deve... A gente teve uma taxa de juros muito atrativa para a renda fixa nos últimos anos no Brasil. E agora, nos níveis de juros que trabalhamos, naturalmente, o investidor começa a procurar outras alternativas. Quando ele vê alternativa... Ações, no meu modo de ver, é uma excelente opção de investimento. Eu acho que todo mundo deve carregar ações no patrimônio, independente da altura da vida. Você é muito jovem. Quando eu comecei a trabalhar aqui na Bolsa, sabe quanto estava o índice Bovespa? Uns 17, 20 mil pontos. Que delícia. Está quase 90. Vai tentar bater 90 essa semana. Você acha que você investe em ação? Você gosta de ação? Invisto, eu gosto de ação. Eu acho legal a ação pelo seguinte, eu não tenho investimento em ações. Mas a ação, porque a ação faz um pouco o que você está fazendo aí na área de imóvel. Você analisa os setores, por exemplo. O setor de alimento vai bem, exato. Você tem que estudar. Eu não vou fazer o papel de analista aqui, mas eu acho que alimentação, saneamento básico, energia, são setores que o país andando, isso cresce junto. Se nós conseguimos... Foi bom porque ele já deu uma dica da área de financiamento, investimento. Ó. Saneamento, alimentos. Se aumenta a renda, come mais. Né? Exato. Saneamento, uma coisa que o Brasil precisa muito. E outra é energia. Energia também. Você viu você está acompanhando esse crescimento desse parque de energia eólica? Tô. É um negócio notável. Notável. Diz que só aquela pazinha lá custa uma fortuna. Vocês poderiam estar financiando esse negócio também. Isso seria interessante também. Não, porque energia, sem dúvida. Sem dúvida, é um gargalo. Na base da água não dá, não dá só com hidrelétrica. Né? Exato. Para esse ano, para 2018, nós estamos em fevereiro, quase março já. A tua expectativa é a que está pairando em termos econômicos, independente de Copa do Mundo, de eleição presidencial. Eu acho que eleição presidencial é um fator que vai gerar volatilidade no mercado. Mas... Está tão alto aqui, você está ouvindo ele falar comigo? Sim. Até o entrevistado está ouvindo. Fala, vai, 1 minuto e meio. Eu acredito que a eleição vai gerar uma boa volatilidade. Eu acho que a reforma da Previdência já está precificada nos preços dos ativos hoje. O que quer dizer, qualquer candidato que ganhe sabe que vai ter que fazer a reforma da Previdência. E podemos ter volatilidade por conta do momento da eleição. Mas
eu acredito que o cenário no Brasil é positivo. Ok, esse foi o Thiago Schietti. Veio botar minhocas na cabeça de quem tem algum dinheiro para um fundo que é a encruzilhada é essa. Taxa de juros baixa, você tem que achar um lugar para ganhar um pouco de dinheiro. Ele sugere aí o fundo da GGR Renda, ou Renda GGR, que é um fundo imobiliário. Você compra imóveis ou parte de imóveis. Olha, muito obrigado, gostei de conversar com você. O prazer foi meu. Aqui, se gostou, volta. Se não Sim, gostou, com certeza. eu já me desculpo antes. Não, Mas muito eu espero obrigado. que você volte aqui. Eu também. Gente, até o próximo programa. Obrigado pela atenção. Até lá.